A Web Rádio Caminho da Paz apresenta Minutos com Hamed. Olá, sou Priscila e começa agora mais um programa Minutos com Hamed, na Web Rádio Caminho da Paz. E hoje daremos início ao nosso programa falando sobre um homem não tão pouco conhecido, que é Jesus. Esse irmão que veio até nós nos dar a base, que veio nos mostrar que está tudo certo e que tudo é possível quando se caminha no bem. E o Espírito Hamed nos separa um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Capítulo 1, item 4 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E antes de irmos para as belas palavras do Espírito Hamed, leremos uma linda oração feita pelo médium Chico Xavier. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Chico Xavier. Jesus andou pelos caminhos terrenos sem qualquer apego, consideração ou aplausos. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza e, ao mesmo tempo, percorreu os caminhos desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando a presença espontânea de amigos amorosos que aprendiam as lições inesquecíveis. Não tinha sequer aonde reclinar a cabeça, despojado de qualquer bem material. Nunca tomava decisões precipitadas sobre acontecimentos positivos ou negativos que aconteciam em seu redor, mas sempre reflexionava com sua estrutura divina, por ter plena consciência de sua missão terrena em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como irmãos ou amigos, porque sabia que, em potencial, poderiam vir a ser pais, filhos, cônjuges ou irmãos, visto que é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só rebanho e a um só pastor. Independente de tudo e de todos, conhecia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro em si mesmo. Dessa forma, fez sua trajetória livre de convenções e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos, porquanto sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo. Criatura magnífica, retinha na mente poderes que o permitiam manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Homem generoso, sempre voltado à natureza, com a qual se integrava em plenitude. Amava os lírios dos campos, os pássaros dos céus, os montes arborizados, as brisas da manhã, as águas dos lagos, os trigais e a própria natureza divina que existe em tudo
e em todos. Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com o reino dos céus, fazendo dessa forma um elo divino, ou seja, uma ligação de amor entre os céus e a terra. Jesus nos ensinou a respeitar inicialmente as coisas da terra para que pudéssemos então amar as coisas da vida maior. Aparentemente fracassado na cruz, nos mostrou logo após que venceu o mundo em todos os seus aspectos. Jesus podia ver com absoluta facilidade por trás das cortinas do teatro da vida humana e tinha a nítida percepção das intenções mais secretas. Os seres humanos, para Jesus, eram verdadeiros livros abertos. Seu olhar penetrava o âmago das almas, onde conseguia alcançar seus pontos fracos. Não sufocava com a força de sua personalidade aqueles que o procuravam. Ao contrário, afirmava: tudo depende de ti, ou mesmo, a tua fé te curou. Em outras ocasiões dizia: vai e não peques mais, os convidando para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha. Jesus foi mestre por excelência, porque se manteve longe dos excessos nos relacionamentos, do excesso de convites, que promove desmedido envolvimento pessoal, dificultando a ajuda real, e do excesso de indiferença, que provoca falta de compaixão e posicionamento frio. Preceptor das almas, nos levou à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim, formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. Então, quem é Jesus Cristo? Ele é a luz do mundo, o sol que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Jesus nos incentiva o tempo todo ao amor, como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Jesus veio para nos dar o exemplo, e Ele é um exemplo a ser seguido. Quando tivermos dúvidas do certo ou do errado, pensemos nele, nos seus exemplos. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? O que ele diria? Qual seria a sua atitude? Tenhamos o nosso ideal de vida baseado nesse irmão que tanto amou, que nos mostrou que podemos acreditar nas coisas boas, que injustiças não existem, o acaso não existe. E que aquele que duvida disso é porque ainda não conseguiu compreender o início do caminho a ser percorrido rumo à nossa evolução, mas que um dia compreenderá, com certeza. Vamos agora fazer um breve intervalo e já voltamos com mais um capítulo da obra Renovando Atitudes, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto e ditado pelo Espírito Hamed. Até já! E estamos de volta com o programa Minutos com Hamed. Para quem chegou agora, sou Priscila e estávamos falando sobre esse grande homem, preceptor das almas, chamado Jesus Cristo. E daremos continuidade fazendo a leitura de um pequeno trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, do capítulo 5, item 26, que diz assim: perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar?
aquele que tem um espinho cravado, de o retirar? Contentai-vos com as provas que Deus nos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Pois é, sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor, como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Os métodos reais da evolução só acontecem em nós quando entramos no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não tem significado algum, porque a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. Temos acumulado inúmeras experiências nas névoas dos séculos, em instâncias onde nossas almas estagiaram, e aprendido invariavelmente que só repararíamos nossos desacertos e equívocos perante a vida através da dor, do castigo. Nas tradições da mitologia pagã, aprendemos com os deuses toda uma postura marcada pela dor. Mais além, assimilamos formas pensamentos das desavenças e vinganças das histórias dos antigos deuses lá do Egito. Por outro lado, não foi somente entre as religiões que incorporamos essas formas de convicção, mas também nos conceitos do Velho Testamento, onde exercitamos toda uma forma de pensar, na exaltação da dor como um dos processos divinos para punir todos aqueles que se encontravam em falta. E as frases que temos na nossa mente, às vezes até de forma inconsciente, são como essas, por exemplo: Deus, na sua ira, lhes repartirá as dores. Multiplicarei os teus trabalhos e em meio da dor darás à luz a filhos. São algumas dentre muitas assertivas que, ao decorrer da história, a gente tem conhecimento, que nos levaram a formar crenças profundas de que somente o sofrimento era capaz de sublimar as almas ou reparar negligências, abusos e crimes. Tinha um pensamento ruim, a pessoa ia lá e se machucava, causava dor no próprio corpo. A gente ouve muito isso ainda, né? No Sermão do Monte, Jesus Cristo diz: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Longa foi a estiagem dos métodos pela dor. Contudo, o Mestre instalou na Terra o processo da educação pelo amor, porque existem, na realidade, dois caminhos. Ou a gente repara pela dor, ou a gente repara pelo amor. Apesar de Jesus ter invalidado a lei do tal crime, do tal castigo, a dor, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontraram no amor uma forma de viver e pensar. Realmente, durante muito tempo, a dor ela terá uma função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas às mudanças e às renovações. Por não aceitarem que o amor muda e renova, elas estão aí escolhendo o caminho da dor. E, portanto, utiliza-se dos cilícios mentais como meios de suplícios e tormentos para se autopunirem, pondo assim em prática toda a sua ideologia de exaltação à falta punição. Crenças não são simplesmente credos, máximas ou estímulos religiosos, mas também princípios orientadores de fé e de ideias que nos proporcionam direção na vida. São verdadeiras forças que poderão limitar ou ampliar a criação do bem em nossa existência.
Mudar para o amor como método de crescimento, de evolução, reformulando ideias e reestruturando os valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, que é a posição que muitos de nós nos colocamos em muitas situações. Vítimas, mártires ou pobres coitados, facilitando a sintonização com as correntes sutis e amoráveis dos espíritos nobres que subiram na escala do universo, amando, porque escolheram o caminho do amor. Podemos, sim, sutilizar nossas energias kármicas amando, ou desgastá-las penosamente se continuarmos a reafirmar nossas crenças punitivas do passado. Reforçar o espinho cravado ou não retirá-lo é opção nossa. Lembremos, porém, de que ideias arraigadas e adotadas seriamente por nós tendem a motivar a própria concretização. E Hamed, ele nos diz: busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada. Muita paz a todos e até o próximo programa.